O volume principal do peitoral vem do desenvolvimento da parte interna, mas a parte interna do peitoral precisa de um trabalho separado. No supino tradicional, do jeito que todo mundo faz, a parte interna do peitoral não trabalha. Para ativar essa região, a gente gira as palmas assim, desce os halteres ao máximo e mentalmente esmaga o peito com os dois ombros. O braço estende, mas não totalmente. Os halteres se encontram bem no centro e ficam na linha da parte baixa do peitoral. Desse jeito, você ativa com força os 3 setores do peitoral. Use com saúde! Quer peitorais realmente impressionantes? Então você precisa trabalhar o peito por dentro, é essa parte interna que dá o volume e a separação visual no meio, mas isso você não consegue com o supino reto comum com halteres. Olha só, desse jeito, a parte interna quase não ativa. O que a gente precisa são as flexões diamante, com essa pegada aqui. Mãos no chão, peito vai até encostar nelas. Peito pra frente, ombros pra trás e cotovelos voltados pra dentro. Na hora de subir, a gente não estica o braço todo, senão a carga sai do peitoral e vai pro tríceps. Desse jeito, você ativa as 3 regiões do peitoral. E muito bem, aproveita aí e use com saúde. E você, assistiu a dublagem até o fim? Então comente, use com saúde. Tô aqui fazendo supino com pegada aberta pra peito, né? Mas quem tá trabalhando é o tríceps. Alguém sabe por quê? Agora, se eu pegar mais fechado, dá pra fazer o contrário. O peito começa a trabalhar e o tríceps praticamente desliga. Como assim, né? Mas ué, tá tudo ao contrário. Pegada fechada é pra tríceps, pegada aberta é pro peito. Como isso faz sentido? É que o segredo não tá na largura da pegada, tá em outra coisa. Se a gente quer ativar o peito, ele precisa estar na frente e os ombros pra trás. Pra isso acontecer, tem que se sentar mais pra frente, não colar a lombar no banco, só apoiar as escápulas. Assim você impede que os ombros avancem e o peito assume o controle. E os cotovelos apontam pra baixo. Aí não importa se a pegada é aberta ou fechada, o peito vai trabalhar muito bem. Agora, se você solta os ombros e encosta todo o corpo no banco, aí esquece. Quem vai fazer tudo é o tríceps. Não importa a largura da pegada, simples assim. Aproveita essa dica e use com saúde. Seu peitoral não vai ser ativado nesse exercício se você fizer desse jeito, balançando o ombro pra frente e pra trás, mexendo o tronco ou juntando os braços numa trajetória torta. Nada disso funciona. Para ativar o peitoral de verdade, você precisa manter o tronco firme, travado, inclina levemente pra frente e segura nessa posição. Agora vem o mais importante, esconde os ombros. Eles não podem roubar a carga. O peitoral tem que ficar à frente o tempo todo. O cotovelo segue o mesmo alinhamento da mão, ou seja, nada de dobrar ele para cima ou para baixo. Depois imagina que você está apertando o peito, com os 2 ombros ao mesmo tempo, mas sempre mantendo o peitoral à frente. É assim que o peito realmente entra no jogo, no máximo da ativação. O braço, a gente mantém levemente flexionado no cotovelo, só um pouco, para aumentar a alavanca de força. Use com saúde. Tô aqui treinando peito na máquina Pec Deck, mas ele simplesmente não ativa. Alguém sabe por quê? Eu faço como a maioria faz. Então por que não funciona? O primeiro erro é esse, curvar as costas, ou seja, jogar os ombros para frente do peito. Para evitar isso, nos posicionamos assim, sentando mais pra frente e apoiando as escápulas no banco. A lombar fica solta, sem apoiar no banco. Desse jeito, as escápulas não mexem. Segundo ponto, os cotovelos não devem apontar para trás e sim para baixo. Ou seja, na hora de fechar o movimento, os cotovelos precisam ficar na altura da parte inferior do peito. Terceiro ponto, o braço não pode dobrar demais no cotovelo e você precisa ajustar a altura do banco para que as alças fiquem na linha do meio do peito no momento da contração. Aí sim, o peitoral vai trabalhar absurdamente bem. Usem com saúde. Quer peitoral forte de verdade? Então aprende a fazer flexão. Se aprender a fazer flexão do jeito certo, vai saber fazer qualquer exercício para peitoral. Olha só, tô fazendo a flexão, mas o peito não trabalha. Alguém aí sabe por quê? Muitos vão dizer, a pegada tá muito fechada. Abre mais os braços que vai ativar. Será mesmo? Abro mais a pegada e nada muda. Por quê? A maioria vai dizer, tem que girar os cotovelos pra dentro. Beleza, faço isso. Mas ainda assim, continua a mesma coisa. Sabe por quê? Porque eu tô fazendo a flexão assim, ó. Mas pra fazer do jeito certo, tem que abrir o peito, baixar as escápulas, deixar os cotovelos pra dentro, peito pra frente, ombros pra trás. Aí sim, mesmo com a pegada mais fechada, o peitoral vai trabalhar demais. E se eu abrir a pegada então? Aí que o peitoral vai trabalhar mais ainda. Use com saúde. Eu faço supino na máquina Hammer, mas meu peito não sente o exercício. Por quê? Muitos diriam, pegue mais aberto e vai funcionar. Eu fiz isso, mas a situação não mudou. É por isso que seu ombro está trabalhando, e não o peito. Para evitar isso, a gente esconde os ombros para trás, ou seja, junta as escápulas e os cotovelos devem apontar para baixo, não para os lados. Se o cotovelo aponta para o lado, isso faz a escápula se soltar e o ombro ir para frente. Para que isso não aconteça, a gente se inclina para frente no aparelho. Apoie-se nas escápulas, projete o peito para a frente e mantenha os cotovelos para baixo. Mesmo se você usar uma pegada mais fechada, seu peito vai trabalhar muito bem. Com uma pegada mais aberta, então nem se fala, vai ser ainda melhor. Use com saúde. É assim que as pessoas tentam treinar o peito no crossover, balançando o ombro para frente e para trás, com os braços flexionados. Na verdade, vemos que o deltoide anterior e o bíceps trabalham mais. Precisamos levar os ombros para trás. Para que o deltoide anterior não funcione, vamos deixá-los aqui. Precisamos estender os braços para que o bíceps não trabalhe mais para baixo. Então trazemos os mais para frente, em um movimento de arco, assim o peitoral vai trabalhar ao máximo e o deltoide anterior do bíceps, o mínimos. Usem com saúde.
Boa parte do volume do peito é formado por um bom desenvolvimento da parte superior do tórax, que geralmente fica assimétrico porque é trabalhado de forma incorreta. Em primeiro lugar, isso acontece porque elevam demais o encosto, fazendo com que a parte superior do tórax praticamente não trabalhe, enquanto apenas o deltoide anterior suporta um pouco da carga. Precisamos regular o banco em um ângulo de 30 graus, no máximo 45. Em segundo lugar, nossos cotovelos, eles não vão para dentro, mas ligeiramente para os lados. E em terceiro lugar, tensionamos ambos os ombros, empurrando para o meio. E podemos ver que agora, apenas o que precisamos está em uso. E o deltoide anterior trabalha um pouco. Use com saúde. Quer ter um peito forte e simétrico, que seja bem cortado no lado de fora e definido e volumoso por dentro? Então preste atenção. Geralmente estamos acostumados a fazer o supino reto com halteres de forma. Esse método não é ruim, mas tem uma desvantagem. Ele sobrecarrega muito o tríceps e também o deltoide anterior. E o peito também trabalha, como você pode ver. Lembrou da atividade? Com o mesmo peso, juntamos os halteres assim. Os cotovelos ficam assim e abaixamos até o meio do peito. Mentalmente, da posição mais baixa, empurramos ambos os ombros para o meio e não esticamos completamente o braço, para que o tríceps não assuma a carga. E é assim que a parte interna do peito vai funcionar incrivelmente bem. Use com saúde. Supino no hammer, como treinar o peito aqui? Afinal, parece algo simples, você pega e empurra, mas vemos que principalmente o deltoide anterior está trabalhando. Muitos dirão para pegar mais aberto. Vou tentar, mas o quadro não muda muito. Muitos diriam, estufa o peito, tentamos. Mesmo assim, a imagem não muda muito. Precisamos não apenas projetar o peito para frente, abrir um pouco mais, mas também afastar os cotovelos para os lados. E olhamos. Agora a imagem mudou radicalmente. Agora o deltoide anterior não atrapalha o treino de peito. Lembre-se, salve e use com saúde.